Aleluia! Aleluia! Você pode sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Louvor, obrigado. Daqui a pouco nós nos ajuntaremos. Glória a Deus, você está bem? Aleluia. Hoje é dia de milagre, irmão. Aleluia. Eu acho que todos os dias são dias de milagres. Porque Deus não tem férias, Ele não tira férias, não é assim? E nem nós deixamos de orar, nós não deixamos de declarar a sua palavra. E todos os dias nós estamos esperando por algo da parte do Senhor. E hoje é um culto onde nós iremos tratar, irmãos, de algo que pode nos tirar da presença do Senhor. E nós precisamos estar bem atenados quanto a essas coisas, que às vezes são coisas pequenas, coisas miúdas, que muitas vezes nós não damos tanta importância. Mas muitas vezes ela tem um poder de te afastar da presença dEle. Sabe, irmãos, e quando nós nos afastamos da presença do Senhor, tristeza, angústia, depressão, seja lá o que for, começa a querer se apossar de cada um de nós. Mas a sua palavra, ela é clara. A sua presença é vital para a nossa vida. É como o oxigênio que nós respiramos. Talvez não seja para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, mas para nós que entregamos a nossa vida, que já experimentamos um momento com Ele. Esse momento não é mais aquele momento, mas é um momento que se repete todos os dias da nossa vida, e isso faz falta quando nós não estamos afastados do Senhor. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de festa, e a nossa ministração hoje ela tem um tema específico, irmãos, que eu creio que é muito pertinente. Eu acredito que essa palavra ela vai lá com cada um de nós, porque acredito, irmãos, que veio da parte do Senhor. Amém, irmãos? E o nosso tema desse mês de dezembro fala sobre a verdade me libertou da ação da crítica. Eu acredito que é um tema muito importante. Eu acredito também, por muitas vezes nós não darmos a importância a um tema como esse, a uma ofensa, a uma crítica recebida ou lançada, por nós não darmos a devida importância, essas coisas podem trazer raízes de amargura no nosso coração. Nós vamos aprender hoje a como nos libertar, a como nós nos esquivar dessas setas malignas que querem parar a igreja do Senhor, que querem trazer divisão dentro do corpo de Cristo. Amém? Nós somos uma família, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo não pode ter dissensão, não pode ter diferença. O amor de Cristo nos une a cada um de nós. Nós precisamos estar atentos aos mínimos detalhes, porque o diabo não brinca de ser diabo e ele quer destruir a igreja. Sabe quando é que ele vai conseguir? Nunca. Não, porque ele já foi sentenciado. O caso dele já foi julgado, acabou. Mas nós reinaremos em vida. Mas precisamos estar nos alimentando da palavra. Precisamos viver a palavra, precisamos praticar a palavra e precisamos renovar nossa mente todos os dias pela palavra. Porque não existe um crente forte ao ponto de não se alimentar da palavra e viver com essa fortaleza todos os dias. Não, nós precisamos estar sempre mergulhados, ligados, conectados, alinhados com a palavra de Deus. Porque é a graça dele que está sobre a nossa vida. É a graça do Senhor que nos capacita a fazer as coisas que agradam ao seu coração.
É a graça do Senhor que traz a inteligência, a sua sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós possamos agir da forma que agrada ao Senhor. Não é na minha vontade, na força, não é nos meus pensamentos, na minha sabedoria humana, nem na sua, mas é na sabedoria dele. Porque nós somos extensão dele aqui na terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos discípulos de Cristo. E por isso nós devemos andar de forma correta. Mas isso não diz que o mal não chegará e não baterá na nossa porta. Mas isso não quer dizer que nós estamos livres das ofensas, das críticas, das opiniões contrárias. Isso não diz que nós somos blindados para que essas coisas não aconteçam conosco. Muito pelo contrário, irmãos. Só se joga pedra nas árvores que dá fruto. Quando eu era pequenininho, eu ia para o sítio do meu tio e lá tinha um pé de manga. E a gente se juntava lá, era uma ruma de menino para jogar pedra para tirar a manga. Mas por quê? Porque a manga era bonita. A manga era gostosa. A manga crescia assim nos olhos da gente assim. Chega a água escorria para pegar aquela manga bonita. Quando a gente não conseguia jogar a pedra, a gente subia lá e tirava. Mas a gente desfrutava do fruto daquela árvore. Amém, irmãos? E nós somos árvores frutíferas. E essas árvores, irmãos, já têm que dar frutos. E bons frutos. Talvez meu pai plantou um pé de caju, ele não dava caju. Dizia que o caju era macho, eu não sei se tem essas coisas de... Sabe foi o que ele fez com o pé do caju? Torou, cortou, porque não tinha fruto. Mas conosco não tem essas coisas de, você não vai dar fruto porque você é isso ou aquilo. Não, irmãos, nós nascemos para dar frutos. Amém? Cristo conquistou um lugar para nós avançarmos e sermos aquilo que Ele designou para que nós sejamos. Abençoados, para dar fruto. Amém? No tempo e fora do tempo. Amém, irmãos? Queria que você abrisse comigo. Aleluia. Glória a Deus. Lá em João, no capítulo 8, versículo 32, acho que você conhece esse versículo. Irmãos, se desconfiaram de Jesus, se confrontaram Jesus, avalie nós. E aqui em João, capítulo 8, 32, esse versículo é muito conhecido de cada um de nós, que ele diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos estar presos a coisas tão pequenas, ou a coisas grandes, mas eu não quero me referir também só às coisas grandes, não, eu quero me referir às coisas pequenas, que muitas vezes, por não dar a importância a essas coisas pequenas, a gente se atrapalha. Muitas vezes a gente não dá o devido a importância a coisinhas que vão acontecendo no dia a dia e praticamente vai criando um bloqueio dentro do nosso coração. Quando Jesus declarou, quando ele era a luz do mundo, no versículo anterior a esse, os fariseus indagaram e confrontaram ele, porque ele fazia julgo de si mesmo. E ele dizia: mas se eu faço julgo de mim é porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Existe uma verdade, irmãos, que nós precisamos conhecer. Mas eu tenho certeza que nem eu nem você conhece na plenitude dessa verdade ainda. É por isso que nós precisamos estar sempre conectados à palavra de Deus. É por isso que nós devemos estar sempre buscando no Senhor o conhecimento da sua verdade. Porque, irmão, a cada dia existe um desafio diferente. A cada dia vem uma seta diferente querendo nos parar. E para cada seta existe uma palavra de resistência. Existe uma estratégia para você tratar. E se você não trata, e se você não conhece essas verdades que a Bíblia está se referindo,
você pode tropeçar, você pode cair. E como igreja, nós não fomos feitos para cair. E como igreja, nós não fomos feitos para retroceder. Quantas vezes eu já ouvi pessoas sair de uma igreja porque foi ofendido, porque ouviu alguma palavra que não agradou o seu coração? Quantas vezes? Creio que você já ouviu. Mas por que chegou essa palavra no coração dessa pessoa, capaz de tirá-la da presença do Senhor, capaz de tirá-la do convívio da sua família, do corpo de Cristo? Porque ali não tinha a maturidade, o pleno conhecimento da verdade. Porque, irmãos, quando nós estamos firmes nessa verdade, nós somos fortalecidos por dentro. Sabe que é como vem aquela onda forte, balança você. Você pende para cá, pende para lá, mas as setas, as ondas fortes, os ventos não vai te abalar, não vai deixar você cair, porque você está fortalecido, você está baseado na palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, ela deve estar conosco 24 horas por dia, ativa. A Bíblia pode ser fechada, guardada, o celular pode ser desligado, o aplicativo você pode até fechar, mas dentro de você essa palavra, ela é viva e ela é eficaz e ela tem o poder de te preservar. Ela tem o poder de deixar você sabendo conscientemente daquilo que é bom ou é ruim, daquilo que vem te atingir ou não. Então nós precisamos, como igreja, irmãos, eu não vim aqui puxar a sua orelha não, irmãos, mas eu vim aqui dizer a você que vale a pena estar ligado à palavra, porque os dias são maus, irmãos. E você cruzou ali, você veio para dentro de um lugar onde há um ambiente de milagres, de prodígios, de maravilha, e Deus faz do jeito que Ele quer. Amém, irmãos? E nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Não é por causa de mim que eu estou pregando, não, é por causa da palavra. É por causa da palavra, porque ela é o poder de Deus agindo no nosso meio. Só o fato, irmão, de você vir aqui na igreja, sentar nessa cadeira e abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, já é o suficiente para você mudar de vida. Já é o suficiente para Deus começar a operar as maravilhas, os propósitos que Ele tem para a tua vida, os projetos, os planos que você tem colocado diante dEle, vão começar a se destravar. E você não pode paralisar essas coisas por causa de ofensas. Um outro versículo fala assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Irmão, se você não puder se apegar à palavra de Deus, com quem ou com que você vai se apegar? Aonde você vai recorrer? Quem te ajudará? 1 Timóteo 2, 3, 4 diz assim: isso é bom e agrada a Deus. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Por que enfatiza tanto essa verdade? É porque essa verdade é a nossa vida, irmãos. Essa verdade ao qual nós nos alimentamos, a palavra de Deus que nos sacia, a verdade que é a palavra de Deus manifestada dentro de nós, ela nos arremessa para adiante. Não importa o que está à nossa frente, não importa quais são as barreiras, não importa quais são os empecilhos naturais, essa palavra ela nos faz arremessar adiante. É como um trampolim. Você pula uma vez, pula duas, na terceira vez o salto sai maior, porque há um impulso. É como você se alimenta dessa palavra,
você está praticando o salto, se preparando, aí vem uma armadilha do inimigo, mas você está firme na palavra, você está no trampolim da palavra, ela te dá um salto, ela te sobressai sobre as dificuldades, sobre as ofensas e sobre as críticas. Sabe, irmãos, eu já recebi muitas críticas na minha casa, na minha família. Muitas palavras contrárias foram lançadas quando eu era pequeno. Do meu pai, não dos meus pais, mas do meu pai. Muitas coisas foram lançadas, palavras pesadas. Mas sabe que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor e quando você entregou a sua vida para o Senhor, tudo foi apagado? Essas coisas não podem permanecer na nossa alma, no nosso espírito, porque isso traz dano para cada um de nós. Quando nós ouvimos alguém fazer uma crítica ao nosso respeito, ou quando nós fazemos alguma crítica a respeito de alguém, irmãos, nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Mas é possível que haja, sim, algumas ofensas. Eu não quero me ater somente no meio da igreja, do corpo de Cristo. É possível que você seja ofendido no seu trabalho, onde você estuda, na sua família. É possível que essas coisas, essas setas, elas sejam lançadas. Mas eu quero te dizer, irmãos, a seta pode até bater em você, mas ela vai bater e vai ser replicada. Ela não vai bater e vai ficar, porque existe um escudo em você, que vai te proteger. Porque toda seta lançada, irmão, com uma ofensa, ela é como uma flecha envenenada. E quando ela bate em você, o veneno fica. E aquele veneno traz tristeza, traz desânimo. Você começa a olhar o mundo de forma preto e branco. Você vai para a igreja e você não se sente mais bem naquele ambiente, porque fulano lhe tratou assim, ciclano lhe tratou assado, porque alguém disse a você, às vezes você nem sabe que houve realmente a verdade, mas a sua cabeça já começa a distribuir, a multiplicar a ofensa. Seta de Satanás, querendo tirar você da presença do Senhor. E nós precisamos, irmãos, estar blindados quanto a isso. Nós precisamos estar ligados a essa verdade, para que essa verdade me ensine a cada dia como me comportar diante das ofensas. Eu não permitirei que nenhuma ofensa me afaste daquilo que Deus preparou para a minha vida, irmãos. Eu não posso permitir trocar aquilo que Deus tem para mim por aquilo que alguém falou. Você precisa ficar com a verdade da palavra. Você não precisa estar ruminando uma palavra mal falada ou maldita, porque às vezes as pessoas falaram de você e você fica com aquilo na sua cabeça. Vai dormir, fulano disse que eu era feio. Se acorda, eita, me lembrei, fulano disse que eu era feio. Vai para a igreja, chega, não posso estar aqui porque fulano disse que eu era feio. Vai para casa, fulano disse que eu era feio. Irmãos, não é comportamento. Eu sei que às vezes machuca, traz tristeza. Mas, irmãos, o que é maior do que uma palavra maldita? É uma palavra bendita. A palavra de Deus está superior a essas coisas. O problema não está na palavra, mas o problema é quem recebe a palavra. O problema é como você se encontra quando você recebe uma palavra dessa forma, no sentido de uma ofensa. Às vezes um olhar atravessado diz tudo, mas você não vai ficar com um olhar atravessado do seu vizinho, do seu irmão. Você vai ficar com o olhar de Deus, porque Deus não olha você te acusando, Ele não olha você te julgando, Ele não olha você repreendendo toda hora, todo instante. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada amor. É difícil, irmãos, nós nos tratarmos com esse amor. Não é fácil.
mas é algo que nós precisamos exercitar. Porque se nós não exercitarmos o amor de Deus entre nós, irmãos, quem vai exercitar? Se o amor de Deus foi colocado dentro de nós, para que nós possamos dividir, nós possamos compartilhar. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém aqui que só acerta? Tem não, irmãos. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias, uma parte do meu eu tem que morrer. Todos os dias, a minha carne está se levantando, mas todos os dias, uma parte dela está morrendo. Porque outra parte está vivificando, outra parte está crescendo, outra parte está avançando, outra parte está amadurecendo à luz da palavra. E nós precisamos, irmãos, abra os ouvidos para ouvir. Nós precisamos fazer um esforço e não andar segundo a carne. Não andar segundo. Essa semana eu estava indo, peguei a BR ali, eu levei um trancão tão grande, irmãos. Uma mulher entrou na minha frente, me deu um trancão. Se eu tivesse a pé, eu tinha caído. Se eu tivesse a pé, eu tinha caído assim, no meu fio. Quase que meu coração saía pela boca. E junto com o meu coração saindo pela boca, um palavrão. Mas o palavrão não saiu. Amém, irmão? Mas foi um trancão tão grande que eu me esfriei do dedo do pé até a cabeça, arrepiou tudo. Um trancão com essa mulher de Deus. Eu ainda tive a oportunidade de emparelhar com ela e olhar para ela. Jesus! A vontade era de pelo menos dar um toque assim no carro dela. Mas nós temos que nos conter, irmãos. Nós precisamos entrar no nível de equilíbrio. Porque a palavra de Deus exige isso de cada um de nós. Imagina se eu tratasse aquela mulher de forma errada, dissesse um palavrão, ou ela me visse, e quando eu emparelhasse com ela, porque houve esse momento, de uma faixa de pedestre, a gente teve que parar, ela parou aqui, eu parei aqui, olhei para ela. E se eu tivesse largado um palavrão lá e ela me conhecesse? Pastor, o verbo da vida, como ele é delicado. Você imagina? Então são coisas que nós precisamos todos os dias estar ligados, para que nós não possamos perder a mais preciosa presença, que é a presença do Senhor. Irmão, quando eu ando por aí, eu ando orando. Sabe? E o que adianta você orar, estar orando e largar um palavrão? Não é assim, não é contraditório? Quando eu saio agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, me livra dos motoristas imprudentes, daquelas motos que passam no meio assim, que quer passar por cima da gente. Vou pedindo os livramentos. Mas também a temperança. Mas também um pouco da bonança, da bondade de Deus. Para que a gente possa ter um espírito bem equilibrado. Ana me conhece. Sabe como eu sou um pouco explosivo. Mas nós precisamos, irmãos, conter a nossa língua. Tanto no trânsito, dentro da sua casa, junto com a sua família, aqui na igreja. Amém? Esse ambiente aqui não é mais importante do que o ambiente da sua casa. Porque o respeito tem que estar lá também. Esse ambiente aqui não é mais importante do que o ambiente do seu trabalho. Porque, irmão, eu saio para trabalhar de 8h30, 9 horas, chego em casa de 5, 6 horas. Eu passo a maior parte do meu tempo com outras pessoas. É o dia inteiro, eu creio que seja assim com você também. Então, aquele ambiente onde eu estou tem que ser um ambiente favorável. E às vezes a gente recebe algumas críticas, alguns falatórios. O que é que a gente faz, irmãos? Joga fora. Não deixa entrar pelos seus ouvidos e se alojar no teu espírito, não. Eu conheço uma pessoa que tudo dele é melhor. Tudo dele é mais bonito.
Tudo dele vale mais. E às vezes ele chega para mim assim, ele diz, rapaz, aí ele desvaloriza o que é meu. Aí eu digo, é porque é meu. O seu é mais importante, o seu é mais bonito, o seu vale mais. Uma seta querendo trazer tristeza para mim. Eu digo, perdeu tempo. Perdeu tempo, irmãos. Então, como cristãos, nós precisamos saber nos comportar diante de certas críticas, diante das ofensas. Até entre marido e mulher, irmãos, nós precisamos saber nos comportar. Porque é bem verdade, irmãos, e é natural que muitas vezes entre um relacionamento a dois, ninguém é perfeito. Não venha dizer que você não já disse uma palavra árdua para sua esposa, ou que você não recebeu dela. Eu já, pastor? Está vendo? Até o pastor recebeu, já saiu, né, pastor? É possível. Agora, qual é a importância? Que depois dessas coisas acontecerem, você fica um do lado para o outro, brigado? Porque isso não vai melhorar em nada o relacionamento. Você está entendendo? Quantas vezes eu e Ana já dissemos algumas palavras um para o outro, que ela não gostou do que eu disse, nem eu gostei do que ela falou. Mas nós estamos aqui, ó. Estamos fazendo 34 anos de casado hoje. 35? Já aumentou mais um ano, é 35. Eu nunca acerto. 35 anos de casado, irmão. Quantas palavras saiu da minha boca para ela? Eu creio que para mim e para ela foi muito mais do que dela para mim. Mas existe algo chamado perdão, existe algo chamado verdade, que vai trabalhando o nosso interior por dentro, irmãos, e vai fazendo que a gente fique mais, como é que eu posso dizer? Aceite mais as coisas, mais tranquilo. Isso é a palavra. Então nós precisamos estar ligados à palavra de Deus. Porque, irmãos, Jesus, quando passou nessa terra aqui, ele não trouxe para ninguém julgamento. E ele deixa um ensinamento para cada um de nós. E a gente não pode ser um crente sem vergonha, onde nós ouvimos a palavra, aprendemos a verdade e não praticamos. Abra comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Veja o que Jesus deixa essa instrução para a igreja, irmãos. Para mim e para você. Para a igreja que está tendo um culto lá em Bahia, para outra igreja lá no Portal do Sol, o Verbo da Vida, para uma igreja de outra denominação, lá no outro lado do mundo, a palavra ela está sendo ministrada, é a mesma palavra, e é para o corpo de Cristo, e nós não podemos desprezar a palavra. Se desprezarmos a palavra, irmãos, eu quero te dizer, nós não somos nada. Se a palavra não estiver inserida em mim e trazendo um efeito sobre a minha vida, irmão, não adianta você dizer que é crente. Nós precisamos, irmãos, estar sempre querendo avançar. Sempre querendo, irmão, subir degraus. Porque a Bíblia diz que nós recebemos um nível de fé. E o nível de fé a qual nós recebemos não foi para ficar naquele nível, irmãos. Quando nós não estamos nos expondo à palavra de Deus, essa palavra, ela se encarrega de nos amadurecer a cada dia. Isso naturalmente vai fazer com que você vá alcançando estágios, processos maiores. E a própria palavra, e da forma que você recebe essa palavra, que você pratica essa palavra, que você permite ela conduzir a tua vida, você vai ultrapassando, você vai avançando, você vai crescendo, você vai alcançando outros lugares, outros níveis, até chegar a uma maturidade, que as ofensas, as críticas, os tabefe, não vai fazer mais nada com você, não vai surtir efeito mais para você, porque você está blindado por causa da verdade da palavra. E aqui em Mateus diz assim, irmãos, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros.
O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? É uma mensagem forte, irmãos. Eu recebo essa mensagem para mim, irmãos. Porque mesmo sendo uma mensagem forte, muitas vezes nós estamos praticando isso. Nossos olhos estão mais arregalados olhando a vida do irmão do que a nossa vida. E muitas vezes o nosso irmão, é falho como nós. E muitas vezes, quando nós olhamos com ar de crítica para alguém, certamente nós vamos encontrar defeito. Quando alguém olha para mim, irmão, vai encontrar defeito. Porque nós não somos perfeitos. Mas nós estamos num lugar de aperfeiçoamento. Nós não estamos num lugar onde a palavra de Deus está sendo lançada. Não se aperfeiçoa quem não quer. Vive de qualquer forma quem quer. Mas eu creio que nessa igreja, irmãos, nós estamos com o nosso coração ligado a uma correção. Ligado, irmãos, para ser tratados do nosso interior. Para que a gente não possa ser taxados como um crente qualquer. Muito me entristece quando alguém vem falar de uma ou outra pessoa que é crente, mas fulano é crente, faz isso, isso, isso e isso. Às vezes essa pessoa não é crente e faz coisas piores. Mas não cabe, irmãos, a nós estar julgando ninguém. Cabe a nós, sim, edificar a vida do outro. Cabe a nós, sim, trazer aquela pessoa para perto. Corrigi-lo, irmãos, mas em amor. Não o expondo, mas trazendo para perto. Porque é o amor de Deus em evidência. Amém? Porque muitas vezes quando você vai corrigir alguém, irmão, se você não for com brandura, se você não for com cuidado, você pode estar machucando, batendo na ferida daquela pessoa ali. Mas há uma necessidade de nós tratarmos essas coisas da forma que elas precisam ser tratadas. Alguém aqui, responda para você mesmo, tá bom? Responda para você mesmo. Isso é um culto, irmãos, que nós precisamos deixar aqui o que não acrescenta nada de valor na tua vida, tá certo? Tá bom? Esse é um momento que nós estamos aqui, entre família, como igreja, que nós precisamos largar nesse lugar coisas que não te edificam, coisas que não servem para você. Quando você está na cozinha, aqui para as mulheres, você está na cozinha e você faz uma comida e sobra um resto, onde você coloca aquilo? Você bota dentro da geladeira? Você bota no lixo, porque aquilo não serve mais para você. Então, se tem alguém aqui, responda para você, não levanta a tua mão não, eu não quero saber. Mas tem alguém aqui, irmãos, que tem eu vou chamar assim, raiz de amargura, que assim todo mundo conhece, mas esse ditado, tem uma raiz de amargura, porque alguém já lhe ofendeu e você não conseguiu ainda perdoar, você não conseguiu ainda se desligar disso, se livrar dessas coisas. Você está aqui, hoje é tempo de você largar isso fora. Primeiro porque é tempo de se esvaziar. Segundo, nós estamos chegando no final de ano, né? E geralmente final de ano as pessoas gostam de liberar perdão, né? Assim, gosta de se confraternizar. Às vezes não há muita sinceridade nas confraternizações. Às vezes as pessoas dão um abraço por dar. Às vezes aperta a mão por apertar. Mas não é porque é final de ano, eu tenho que quebrantar o meu coração, porque quero começar um ano diferente. Não, não é por causa disso.
Porque a palavra de Deus ela tem o efeito de janeiro a dezembro. E o efeito que a palavra de Deus faz na minha vida, ela tem que ser um efeito contínuo. Todos os dias, todos os meses. Independente de que mês seja. Se dezembro, final de ano, todo mundo se junta. Nós precisamos colocar esse sentimento que muitas vezes está alojado dentro de nós. E nós não conseguimos botar para fora. E muitas vezes a gente guarda, até sem perceber, uma mágoa, uma palavra que foi lançada, uma ofensa que foi dita. Então, se você está aqui e você está com essa ofensa guardada, irmão, eu quero te dizer, hoje é dia de você largar isso aqui. E o lugar é aqui. É dia de você sair daqui sem esse peso. Veja o versículo que nós vamos ler agora. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Sou eu que estou dizendo, irmãos. É a palavra. Eu sou o primeiro a receber essa palavra, irmão, porque eu não sou perfeito, tá certo? Eu tenho mais defeito, talvez, do que vocês. Então, Colossenses 3,13 diz assim, irmãos: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Processem essa palavra. Rumine esse versículo. Guarde esse versículo com você nessa noite. Porque se esse peso ou essa crosta está impregnada na tua alma, bloqueando a alegria do Senhor, bloqueando a satisfação, a paz do Senhor reinar em você, é tempo de você lançar fora. E você lança fora, irmãos, decidindo perdoar. É simples assim. É simples assim. Perdoar. Nós estamos tendo aqui uma quinta-feira, um grupo de comunhão. Comunhão, amor e comunhão. Irmãos, é sensacional. Eu não estou dizendo que é sensacional, que é para você vir, não. Tá certo? Mas você tem que estar presente, irmãos. Porque você deixa de receber algumas coisas. Ah, mas eu recebo em casa. Não recebe, não. Da forma que a gente recebe aqui, recebe, não. É assim, Leão? Nós tivemos agora duas quintas-feiras. E numa dessas 2 quintas-feiras, nós tratamos sobre a questão da ofensa. Não foi assim, Leão? Sabe, irmãos? Com 2, com 3, com 4, com 5 pessoas, com 10, com 15, com 20, com 100, Deus vai estar presente. Deus vai se manifestar. Deus vai fazer o que Ele encontra dentro de uma expectativa no coração das pessoas e as pessoas vêm prontas para receber. Ele vai fazer. Que você esteja ou não, Ele vai fazer. Quem vai perder? Eu. Você. Então eu quero te convidar nessa próxima quinta. Amém, irmão? Estou abrindo aqui um parêntese, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante para você. Ah, pastor, mas é porque na quinta-feira, meu irmão, venha para pegar a palavra. Venha se expor a palavra. Pega um Uber, não tem carro, pega um Uber. Venha de carro, venha de ônibus, venha não sei de quê, mas venha. 7:30 da noite começa aqui. O que vai acontecer? Não sei, mas Deus sabe. Certamente são coisas extraordinárias que têm acontecido. E eu quero te incentivar, irmãos, para vir para cá. Porque aqueles que estão vindo, estão recebendo alguma coisa da parte de Deus. Não é da parte de homens, é da parte de Deus. E eu creio que isso vai se intensificar a cada dia. Amém, irmãos? E nós falamos sobre o poder da crítica. E eu queria trazer um pouco do que nós tratamos nessas quintas-feiras para hoje, para a gente... Eu estou já concluindo, tá bom?
E nós falamos sobre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Por que eu vou falar isso? Porque a maioria não estava presente. E eu creio que isso é de extrema importância, nós aprendermos também um pouco sobre isso. Então diz assim, crítica construtiva são aquelas que são apontadas para que tenhamos melhorias em nossos pontos fracos. Ela pode ser apontada tanto quanto a execução de uma tarefa específica ou um comportamento nosso que não foi agradável. Ou seja, você ser corrigido diante de algo que você fez, mas que poderia ser melhor. Alguém chega e faz uma crítica construtiva, com a intenção de te ajudar, de te botar para cima. Amém, irmãos? Isso é bem-vindo, irmãos. A crítica destrutiva são aquelas feitas de maneiras incorretas e indelicadas, com acusações sem fundamentos e sem qualquer contribuição para o crescimento ou amadurecimento. Aí essas coisas, elas fazem com que as pessoas se desentendam. Aí veja o que diz Gálatas no capítulo 5, versículo 15. Quando eu preciso aprender a lidar com esse tipo de crítica. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. Ou seja, quando eu recebo uma crítica que não é construtiva, e eu não encaro essa crítica da forma que eu preciso encarar, eu revido. E por eu revidar, vou criar ali uma contenda. E, meu irmão, em vez de ser um fora da presença, vai ser os dois. Porque falta inteligência, falta sabedoria, para que você, como cristão, possa entender, se posicionar como cristão e saber discernir e agir diante de certas críticas. Na hora de fazer, de ajudar, uma crítica construtiva, você tem que saber falar. Tem que saber colocar as palavras. Na crítica construtiva, Gálatas 6 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, algum erro, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que essa é a nossa função como cristão, cuidar um do outro. Mas é cuidar para restaurar a pessoa, mas com mansidão, de uma forma que você não seja uma afronta para aquela pessoa. Irmão, nós somos chamados para ser ponte e não muralha. Você deve ter isso na sua mente, que você é ponte. Você é para ligar as pessoas. Você não é para separar as pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Eu já estou concluindo. Como famílias de Deus, nós precisamos estar cercado, irmãos, por essa verdade, por essa palavra. Quando nós nos reunimos como igreja, irmãos, aqui, acho que tem umas 300 pessoas, mas existe um pensamento diferente, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma opinião diferente acerca de algo, mas existe o poder da unidade, existe o poder de falar todos a mesma coisa. E quando nós entendemos que existe um poder para se falar a mesma coisa, e essa mesma coisa não é o que eu acho, nem o que Guga acha, nem o que o pastor Eduardo acha, nem o que o pastor Leão acha, nem o que o pastor Marco acha, nem o que fulano acha, nem que ninguém... Não, é o que a palavra diz. Nós vamos receber as bênçãos do Senhor por causa da unidade. De estar falando a mesma coisa, os mesmos pensamentos, a mesma intenção no coração. E é isso que nós queremos compartilhar com a igreja, para que a igreja também entre nessa mesma visão e deixe as picuinhas de lado, e deixe a vida do irmão de lado. Se o irmãozinho vem com uma camisa rosa, irmão, deixa ele vir com a camisa rosa. É bonito, amém, glória a Deus. Existe coisa mais importante para nós cuidarmos, que é da nossa salvação. Que é daquilo que Deus conquistou para nós, irmãos. E é aquilo que nós vamos levar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, irmãos, ela não vai passar.
As outras coisas passarão, céus e terras passarão, mas a sua palavra, ela não passará. E se nós nos mantermos firmados na palavra de Deus, nós iremos junto com ela para a eternidade, irmãos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para que nós a cada dia, irmão, carimbemos o nosso passaporte para a eternidade. E é carimbando o passaporte para a eternidade todos os dias. É quando eu leio a palavra, é quando eu me esforço a praticar a palavra. E isso vai me levar para esse lugar de segurança. Ou alguém aqui vai viver 200 anos? Não vai viver 200 anos, irmãos. Não vai viver 200 anos. Vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia. Que chegue esse dia, mas que esse dia chegue e eu tenha convicção para onde eu vou. Eu tenho a convicção que eu não deixei corações ofendidos. Amém, irmãos? Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 8, diz assim, irmãos. Isso serve para abrir os nossos olhos, mais ainda. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Versículo 7 diz assim: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe o quê? A bênção de Deus. Somos como uma terra e recebemos a palavra de Deus e frutificamos. E por frutificar, nós recebemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Quando somos caluniados, irmãos, e ofendidos, é melhor ficar com o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Toda vez, não esqueça disso, toda vez que alguém soltar algo que venha ali ofender, irmãos, não processa. Não processa isso. Fica com o que Deus fala a teu respeito. Fica com o que Deus tem dito a teu respeito. Não fica com a palavra maldita, mas fica com a palavra bendita do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? O Cânticos capítulo 2, versículo 15, para a gente encerrar. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. As pequenas raposas estragam toda a vinha. Ou seja, as pequenas coisas que acontecem como ofensas, críticas, opiniões sobre uma determinada pessoa, podem levá-la ao afastamento espiritual. E isso é muito sério, pois traz um sério dano para as pessoas. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós estamos no meio de pessoas que têm falhas, não é assim? Nós somos cheios de falhas. É impossível eu dizer aqui que amanhã não possa sair algo da minha boca que te machuque. A gente tenta não fazer isso, né? Às vezes a gente passa despercebido e não fala. Às vezes isso sai como uma ofensa. Fulano passou e não falou. Mas não é porque nós não queremos. Às vezes acontece. Não é assim? Eu sou horrível de gravar a fisionomia. Eu sou horrível. Chega gente lá no meu trabalho, lembra do meu nome e fala comigo como se fosse ontem. E eu falo da mesma coisa. Eu digo, Jesus, quem é? Quem é? Como é o nome? Eu não sei. E eu fico, aí eu digo, rapaz, aí eu entro na onda, eu entro naquele embalo. Sabe, com a maior intimidade. Quando o cara sai, eu digo, Jesus, quem é? Quem é? Quem é? Eu não lembro, irmãos. Tem uma moça que anda de bike também. Eu conheço o esposo dela. Eu trabalhava numa concessionária e eu vendi muitos carros para ele. Aí quando foi há um ano atrás, eu comprei o carro dele. Toda vez quando ela passa comigo, a gente está tomando, quando vem para a pedalada e para tomar água de coco, ela está lá. Aí ela fala comigo, ei, tudo bom? Tudo bom. Eu digo, quem é? Quem é essa moça? Aí as pessoas dizem, Cirilo, se é aquela mulher que tu comprasse o carro dela, tá lembrado? Ah, rapaz, já aconteceu isso umas 3 vezes. Eu acho que ela está dizendo que eu sou orgulhoso. Já. Porque eu não consigo gravar a fisionomia. Eu não consigo gravar. Eu fico com vergonha. Quando eu chego, eu começo logo a olhar assim, se tem alguém conhecido.
Me traz a mente aqui, quem é conhecido, para me falar. Porque às vezes eu não conheço, eu não falo, eu não sei. Mas às vezes as pessoas se machucam com isso. Isso é uma coisa grave? Talvez seja para alguns, não é? Mas às vezes é uma erva daninha, uma coisinha tão pequenininha. Mas se você guarda hoje e aqui do seu coração isso, amanhã uma outra coisa, amanhã uma outra coisa, uma amanhã outra coisa, essas coisas tudinho junto, daqui a pouco está pesando dentro de você e está ali arrastando para distante da presença. Queria chamar o louvor? Está ali arrastando para distante da presença do Senhor. Aí o que é que você tem que fazer? Se esvaziar. Abra comigo em Filipenses, para a gente encerrar. Filipenses diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus precisou se esvaziar para o que ele ia enfrentar. Por que Jesus conseguia se esvaziar, irmãos? Porque ele havia necessidade de se esvaziar. Porque ele tinha comunhão com o Pai. E toda vez que você tem comunhão com o Pai, você se lança, você se coloca na presença do Pai e você não sai a mesma pessoa. Toda vez que você entrar no seu quarto para orar, ou em algum lugar que você está orando, e você se coloca diante do Senhor, irmãos, eu quero te dizer, muitas vezes você não está pensando naquilo que está enraizado dentro de você, mas só a presença do Senhor, Ele começa a libertar você de coisas que Ele sabe que te prendem. Aí Ele começa a você se esvaziar na presença dEle. Jesus foi necessário se esvaziar. Então hoje é noite de nós nos esvaziarmos na presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria orar por você que está com o coração cheio de mágoa, com ofensa. Antes de concluir, eu não vou te chamar aqui na frente porque nós temos a ceia. Teremos uma consagração, senão vai tomar muito tempo. Então eu quero que você apenas feche seus olhos. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é justa, ela tem o poder de trabalhar isso em nossas vidas. Amém? Então antes de encerrar o culto, eu quero orar com você, porque nós vamos encerrar esse culto de forma diferente. Essa ministração eu quero encerrar de forma diferente. Mas desde que eu cheguei, eu estou com essa inquietação dentro do meu coração, que tem pessoas que estão com o coração aqui sangrando. Tem pessoas que estão com o coração aqui aflito. Amém? Se você quiser uma oração específica depois do culto, pode me procurar. Ou qualquer um dos pastores que você achar melhor aqui. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra e pela autoridade que você tem nos delegado, Senhor, aquilo que está no nosso coração, Senhor, sairá da nossa boca com autoridade e com poder, de desfazer, Pai, todo o mal, toda a ofensa que foram lançadas no coração dos meus irmãos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, para que esse coração, Pai, que você conhece, seja agora livre dessas ofensas. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos entregar agora o nosso coração diante dele, colocar as nossas ofensas, aquilo que nós recebemos, deixar que Deus trate do nosso coração. Na tua presença, Senhor, nós nos derramamos agora, nos esvaziamos de todo sentimento de culpa, de todo sentimento
e porventura, Pai, esteja impregnado, Senhor, eu declaro, Senhor, a essas pessoas libertação, livres desse mal, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu declaro cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que você se ficasse de pé. Nós vamos encerrar esse culto de uma forma diferente. Eu queria que todos dessem as suas mãos. E nós vamos encerrar esse culto, todos nós fazendo uma oração. A oração que Jesus nos ensinou. E vai ser colocado aqui. E todos nós iremos fazer essa oração. Amém, irmãos? Jesus dizia, ensinando aos seus discípulos a orar. Eu queria que você orasse comigo. Amém? A igreja orando. Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso, amém, irmãos? Glória a Deus. Amo a vida de vocês. Pastor Marcos.